Abra sua Bíblia comigo, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 27 até o 29. Hoje nós vamos meditar sobre a fé teme a Deus e não ao homem. Diga comigo, diga: a fé teme a Deus e não ao homem. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 27 em diante, diz assim: trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. É mais importante. Aqui estão falando de Jesus. Os apóstolos estavam pregando a palavra, né, lá em Jerusalém, e estava tendo pessoas se convertendo, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, acontecendo tudo o que acontecia quando Jesus estava vivo. E aqui o sumo sacerdote e os demais membros do sinédrio, eles interrogam os apóstolos sobre o que eles estão fazendo, o que eles estão ensinando, quando ele diz que já não é verdade que expressamos que vocês não ensinassem nesse nome. Esse nome é o nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Então, os apóstolos se posicionaram e declararam que era mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Nós vivemos tempos em que o medo da opinião alheia tem paralisado a muitos. Então, muitos deixam de falar. Às vezes você pode estar no seu trabalho, você quer falar da sua fé, quer falar de Jesus, quer falar da Bíblia, e às vezes você pode ser ali oprimido, né? Nós não podemos permitir isso. Nós vemos isso nas redes sociais, né? A cultura do cancelamento, né? Da pressão familiar, né? Da pressão profissional. Tudo pode nos tentar silenciar a nossa fé. Principalmente quando nós somos novos convertidos, né? Todo mundo quer calar a gente. Os amigos, a família, no trabalho, onde a gente chega com aquela alegria, querem calar a nossa fé. Não é verdade? Mas a verdadeira fé bíblica, irmãos, coloca o temor a Deus acima do temor humano. E a pergunta que eu te faço nessa noite é o seguinte: você teme mais a reação dos homens ou a aprovação de Deus? É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. E eu notei aqui alguns pontos que eu considero importantes sobre essa temática. A fé teme a Deus e não ao homem. Diga de novo comigo, diga: a fé teme a Deus e não ao homem. Então, o primeiro ponto que eu notei aqui é que a fé nos leva a obedecer a Deus mesmo sob pressão. Mesmo sob pressão, a fé nos leva a obedecer a Deus. Aqui nos versículos que eu li, Atos capítulo 5, do versículo 27 ao 28, eu quero ler novamente, eu quero que você preste bem atenção. Olha o que diz: trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio. Isso aqui já foi uma medida de constrangimento. Levar eles diante do sinédrio para constrangê-los. Amém? E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade? Olha a presunção nessa expressão.
Não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? Eles estão dizendo, nós já demos uma ordem para vocês, nós já advertimos vocês, para vocês não pregarem, para vocês não anunciar esse nome de Jesus. Nós não queremos que essa doutrina seja ensinada. É isso que eles estão dizendo aqui, irmãos. Aí eles continuam dizendo, no entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem, né? A morte de Jesus. Porque as pessoas achavam que a culpa era do Sinédrio. E não deixava de ser, porque eles que fizeram todo o movimento político para que Jesus fosse crucificado. Amém, amados? Os apóstolos estavam sendo proibidos de pregar, mas eles continuaram obedecendo a ordem de Jesus. Qual era a ordem de Jesus? Marcos 16, 15. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa era a ordem de Jesus. Então o medo humano tenta nos calar. Tentaram calar aqui os apóstolos. Mas a fé nos impulsiona a continuar. Você tem fé em Deus? Você teme ao Senhor? Então, irmãos, quando o seu chefe, quando os seus amigos, quando a sociedade tenta calar a nossa fé, a sua fé, né? Quem é que nós vamos obedecer? Quem é que você vai obedecer? Né? A questão é essa, os apóstolos estavam sendo aqui oprimidos, né? Estavam sendo constrangidos, porque eles estavam pregando o nome de Jesus, porque eles estavam vivendo a fé em Cristo, a fé em Deus. A Bíblia mostra várias pessoas sendo oprimidas, sendo constrangidas por causa da fé em Deus. Vários exemplos na Bíblia Sagrada. Quero citar um aqui agora. 3 jovens lá em Babilônia, 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estão trabalhando para o governo, eles eram pessoas jovens inteligentes, foram colocados para trabalhar em prol do governo. Né? O governo babilônico, né? O reinado babilônico havia acabado com Jerusalém, mataram seus pais e pegaram os jovens que eles viam que tinham futuro, que eram inteligentes, para aproveitar no seu reino. E Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram amigos de Daniel, eles eram alto nível, nível Benjamim, sabe? Superdotados. Então, eles aproveitaram, o rei Nabucodonosor aproveitou eles para usar no rei. E nessa passagem aqui, Daniel capítulo 3, mostra que o contexto desse capítulo é que o rei Nabucodonosor levanta uma estátua gigantesca, com mais de 6 metros de altura, com 3 metros de largura, uma estátua belíssima. Eu não sei se era tão bela, mas ela era bem feita, porque alguns estudiosos dizem que esse rei, ele era tão presunçoso, ele era tão audacioso, que alguns estudiosos dizem que essa estátua era a própria imagem dele. A Bíblia não diz isso, mas alguns estudiosos afirmam isso. E ele levanta essa estátua e obriga todos que estão debaixo do seu reino a se prostrar diante dessa estátua. Mas esses 3 jovens, eles não se prostram. Eles permanecem com a sua posição de temor a Deus. Eles permanecem defendendo a sua fé em Deus. Eles sabiam que a sua fé não permitia se prostrar diante de outro Deus. Eles sabiam que a sua fé não permitia atitude como aquela. E eles permanecem posicionados em Deus. E quando eles continuam posicionados em Deus, eles são observados e são entregues diante do rei. Você deve conhecer essa história. Eles são lançados numa fornalha de fogo. O rei manda aquecer 7 vezes mais e lança eles lá dentro, irmãos. E eles são interrogados.
E o rei diz assim: é verdade que vocês não querem se prostrar diante da minha estátua? Eles disseram: é verdade. Disseram: sim, é verdade. Mas por que vocês não vão se prostrar diante dessa estátua? Vocês vão morrer, eu vou lançar vocês na fornalha. Eles disseram: não tem problema, nós vamos permanecer firmes na nossa fé. Nós não podemos nos prostrar. Esse é o fato. As consequências nós assumimos. Isso é fé, irmãos. Isso é fé, isso é segurança de que serve a Deus. De que, independente, eles não tinham certeza. Eles estão dizendo assim: olha, rei, se Deus quiser, Ele pode. O meu Deus, o nosso Deus pode todas as coisas. Se Ele quiser, Ele pode nos livrar da fornalha. Agora, se Ele não livrar, não tem problema. Nós vamos permanecer fiéis. Nós vamos perseverar até o fim. Amém? Ainda que morramos, nós vamos perseverar na nossa fé. Essa foi a posição deles. E eles foram lançados na fornalha. E eles não morreram na fornalha, irmãos. O rei olhou para a fornalha e olhou assim, viu lá um movimento. E ele diz: mas nós não lançamos 3 homens? É verdade. Como é que tem 4? E um é semelhante aos filhos dos deuses. Sabe quem era que estava lá na fornalha com eles? Jesus Cristo. Estavam dançando uma música, não sei que música era, não sei como eles estavam dançando, mas estavam passeando no meio do fogo. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus honra a fé daqueles que temem a Deus. Nós precisamos temer ao Senhor. Amém? A fé nos leva a obedecer a Deus, mesmo sob pressão. Mesmo sob pressão. Ela nos leva a obedecer a Deus. A fé nunca vai te levar a obedecer a Deus. A fé nunca vai te levar a negar a Deus. A fé nunca vai te levar a você tropeçar diante dos princípios da palavra de Deus. Mas ela vai te motivar a ser fiel. E vale a pena ser fiel. Amém, queridos? Amém, amados? Então, o tópico 2 aqui, eu anotei. A fé se apoia na autoridade suprema de Deus. Diga: a fé se apoia na autoridade suprema de Deus. Diga: o meu Deus é supremo. Irmãos, o nosso Deus é supremo. Continuando a leitura lá do capítulo 5 de Atos, versículo 29, dando sequência, olha o posicionamento dos apóstolos. 5:29 diz: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Irmãos, eles estavam sendo constrangidos. Sabe, essa corte aqui, esse sinédrio, ele era o supremo, a suprema corte dos judeus, que tratava das causas religiosas e civis e da lei dos judeus. Era como a Suprema Corte do Brasil hoje, só que tratava das coisas religiosas. E eles tinham autoridade para fazer qualquer coisa, irmãos. Eles poderiam fazer qualquer coisa, eles poderiam mandar matar. Jesus, pela fama que alcançou, eles não mandaram diretamente, mandavam para Roma. Aí Roma não estava nem aí com o judeu que tivesse de morrer, um a mais, um a menos, para eles não interessava. Então essa corte, ela tinha essa autoridade de mandar matar. É a mesma, segundo os estudiosos, o apóstolo Paulo fazia parte desse sinédrio, não desse, porque ele ainda não tinha nascido aqui nessa época, ainda não vivia nessa época. Mas o apóstolo Paulo, ele participou do sinédrio. Por isso ele autorizou a morte de Estevão, naquela grande discussão que teve com ele. Então, irmãos, essa corte aqui suprema dos judeus, que era o sinédrio, eles estão pressionando os apóstolos para pararem de pregar, para não anunciar mais o nome de Jesus. Mas eles se posicionaram
de tal ponto que disseram assim, olha, importa mais nós obedecermos a Deus do que aos homens. Eles disseram, nós não vamos te obedecer. Nós vamos obedecer aquilo que o Senhor nos mandou. Jesus mandou nós pregarmos e nós vamos pregar. E eu entendo que eles não sofreram coisas maiores porque estavam com o apoio do povo. Eles estavam pregando e as coisas estavam acontecendo. Os milagres estavam acontecendo. As pessoas estavam sendo curadas. Os aleijados estavam sendo curados. Então, estava um movimento popular em prol da palavra de Deus naqueles dias ali. Por isso, com certeza, eles não fizeram nada. Amém, amados? Mas a fé, ela entende que a autoridade humana, ela é limitada. Mas a autoridade de Deus é eterna. Amém, amados? Deus é supremo. Deus, ele está no controle de tudo. Deus, ele é soberano. Deus é poderoso. Então eu tenho que obedecer a Ele. Eu tenho que temer a Ele. Eu tenho que estar debaixo da autoridade dEle. Amém, amados? Temer a Deus, irmãos, é reconhecer que Ele é o juiz supremo. Ele é o juiz de todas as coisas. E o próprio Jesus ensinando em Mateus 10, 28, ele diz assim, olha, não temam os que matam o corpo. Não temos que matar o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno. Temam aquele que tem poder, que tem autoridade para condenar a alma, para condenar o corpo, para condenar o espírito. Amém, amados? Então Jesus estava dizendo que a autoridade, o poder estava com Deus, estava com o Senhor, a autoridade estava sobre ele. Sabe, irmãos, quando nós obedecemos mais às pessoas do que Deus, nós estamos declarando que eles têm mais autoridade do que Deus. Importa obedecer a Deus. Eu não estou dizendo aqui que você tem que se tornar um rebelde, por favor, entenda. Mas quando o assunto é entre obedecer e desobedecer, entre servir e não servir, entre permanecer com Deus ou não permanecer por causa de uma decisão humana, a Bíblia nos orienta a estar com Deus, a escolher o lado de Deus. Amém, amados? É isso que a Bíblia nos ensina. Um outro ponto que eu anotei aqui é que a fé produz coragem, não covardia. Diga coragem. Diga, a fé produz coragem e não covardia. Quem tem fé tem coragem. Amém, queridos? Quem tem fé não tem covardia. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Paulo diz o seguinte: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O Espírito Santo nos dá poder. Amém, igreja? O Espírito Santo nos dá poder, o Espírito Santo nos dá domínio próprio. O Espírito Santo não nos dá um espírito de medo, um espírito de covardia. Não. Deus, irmãos, existem duas classes que não combinam com Deus. Já falei isso aqui várias vezes. É a classe de covardes e a classe de preguiçosos. Essas classes não combinam com Deus. Deus não se agrada desse tipo, por isso Ele nos dá um espírito de poder, de autoridade, de unção, e não de covardia, não de medo. Amém, queridos? Amém, amados? O temor de Deus expulsa o medo dos homens. O próprio Salomão ensinou sobre isso. Ele diz, Provérbios 29, 25, ele diz: quem tem medo dos outros cai numa armadilha, mas o que confia no Senhor está seguro. Irmãos, vale a pena confiar no Senhor. Vale a pena temer a Deus. Nós precisamos aprender o temor do Senhor.
Salomão diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor. Quando nós tememos, temor, irmãos, eu não estou falando de ter medo de Deus, sabe? Eu não vou fazer, Deus vai me castigar, Deus vai me bater, Deus vai fazer isso. Não é isso. Deus não quer esse relacionamento com você. O temor do Senhor, irmãos, é submissão àquilo que Ele nos ensina. O temor do Senhor é obedecer aquilo, os princípios que Ele nos dá. Quando eu me submeto ao princípio de Deus, eu estou temendo ao Senhor. E quando qualquer outra coisa ao meu redor, vinda de onde vier, de cima ou de baixo, da terra ou do espiritual, tudo que vier, que tenta impedir de eu me submeter ao princípio de Deus, meu irmão, eu preciso resistir e eu preciso permanecer na obediência ao Senhor. Porque tudo isso, que essa força contrária, ela não provém de Deus. Amém, queridos? Todo conceito humano, às vezes conceitos humanos, os conceitos humanos querem trazer uma coisa assim, sabe? De que não tem nada a ver, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo, a gente pode fazer o que o Senhor disse para fazer, e a gente tem que não fazer o que o Senhor disse para nós não fazermos. Essa deve ser a nossa posição. Amém? Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Por exemplo, essa época aí, tem nada a ver ir para um arraial, né, comer uma comidinha lá e tal. Irmãos, tem tudo a ver. Porque se você for estudar as origens, você vai ver que são festas pagãs. As festas pagãs, tudo que é vendido nelas são consagradas a santos. Amém, queridos? Se eu como algo consagrado a santo, meu irmão, aí é complicado. Isso pode complicar a minha vida. Isso pode complicar a minha fé. E se eu tenho esse conhecimento, se eu tenho esse entendimento à luz da palavra de Deus, para que eu vou correr risco? É melhor ir numa outra lanchonete, né? Então, os meus filhos, a Raabe convenceu, ela e um coleguinha convenceram 2 colegas a não participar do arraial da escola dele. Eu até fiquei preocupado, vai já dar problema, né? Mas ela disse que não era de Deus. Não era de Deus. Meus filhos todos são ensinados. Nenhum deles participaram de arraial na escola. Nenhuma vez. Porque eles aprenderam em casa. Amém, amados? Aprenderam em casa. Sabe, o Toninho estava lá na escola, estudava no Senec, lá administrado por irmãs católicas, né? Chegou a irmã e rezou a Ave Maria, e ele sentado na frente, olhando para ela, e ela rezando a Ave Maria, olhando para ele. Aí, por que você não rezou? Aí ele disse, porque eu sou protestante. Bem pequenininho. Mas ele já sabia, existe uma lei que protege isso aí. Amém? Aí você não sabe, meu irmão, se submete. Negativo. Nós precisamos conhecer os nossos direitos. Amém, amados? Principalmente os nossos direitos espirituais. Porque o mundo o tempo todo está tentando desvirtuar a nossa caminhada com Deus, fazendo-nos desviar do propósito, da vontade de Deus, daquilo que é santo. Amém, queridos? Nós não podemos nos desviar disso. Amém? O temor do Senhor, irmãos, ele precisa estar na nossa vida. Se nós tivermos o temor do Senhor, nós vamos confiar no Senhor. E se nós confiarmos no Senhor, nós vamos ter vitória em tudo. O inimigo pode ser do tamanho que for. Davi derrotou Golias porque confiava no Senhor. Quantos textos na Bíblia tem exércitos do povo de Deus que são bem pequenos mesmo, e derrota exércitos numerosos. Por quê? Porque confiaram no Senhor, porque temem ao Senhor. Meu irmão, Deus vai te dar vitória em todas as áreas da tua vida. Você só precisa temer ao Senhor, confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Amém? Quando eu confio no Senhor, eu tenho vitória. Deus honra a nossa fé.
Deus honra quando nós cremos nele, irmãos, quando nós guardamos um princípio. Eu não vou me submeter. Eu não vou me submeter a fazer algo que Deus diz que eu não fazer, só porque alguém aparentemente mais poderoso aqui está pedindo ou mandando. Eu não vou. Eu vou obedecer a minha fé em Deus. E Deus vai me honrar. Deus vai me honrar. Deus vai te honrar nas suas decisões. Amém? Deus vai te honrar. Deus, ele é poderoso, meu irmão. Deus, ele é poderoso. Amém? E o último ponto que eu quero compartilhar com você é que essa fé que teme a Deus e não ao homem traz resultados na nossa vida. Quais são os resultados, irmãos, na nossa vida de temermos a Deus e não ao homem? Quais são os resultados? Existem alguns que a Bíblia nos ensina. A primeira é a proteção divina. Diga proteção divina. Deus guarda aquele que o teme. Salmo 34, 7 diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra. Você crê que o anjo do Senhor está acampado ao seu redor? Se você teme a Deus, tenha certeza que tem um anjo acampado ao teu redor, 24 horas por dia. E ele está pronto para te livrar, meu irmão. Eu creio no que a Bíblia diz. Sabe, existem vários textos de Paulo dizendo assim: o meu anjo não deixou, o meu anjo me protegeu. Tem um anjo. A Bíblia diz: você teme ao Senhor, quem teme ao Senhor diga glória a Deus. Meu irmão, tem um anjo ao teu lado, te acompanhando. Tem um anjo te protegendo, com a espada desembainhada. Ao redor. É interessante, né? Pedro diz assim: cuidado, porque ao derredor é um local assim maior. Ao derredor está o diabo bramando como um leão, procurando a quem pegar, procurando uma brecha para pegar. Amém? Mas no Salmo 34, 7 diz que ao redor é mais perto do que ao derredor. O derredor é mais longe. Ao redor é aqui mais pertinho. Está o anjo do Senhor para nos proteger. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Eu temo ao Senhor. Quem teme ao Senhor, diga: eu temo a Deus. Diga: eu temo a Deus. Meu irmão, se nós tememos ao Senhor, a proteção do Senhor está sobre a nossa vida. Sabe o que é que mais autentica, irmãos, a nossa fé em Deus? Pelo menos o que eu considero. Sabe o que é que mais autentica a nossa fé em Deus, o crer em Deus e saber da existência de Deus? É a proteção de Deus sobre o povo de Israel. Existe uma guerra chamada Guerra dos 6 Dias. E essa guerra, meu irmão, os filhos de Israel estavam voltando de todos os lugares do mundo, estavam voltando para Jerusalém. Não estavam ainda bem organizados. Não tinham armamentos poderosos. E quando eles estavam se organizando, todas as nações vizinhas, está na história, tá? Está na história, década de 60 aconteceu isso. Aí o que aconteceu? Todas as nações se levantaram contra Israel, para aniquilar Israel. Soldados, com carros, né, tanques de guerra, armados até os dentes para aniquilar. E Israel, irmãos, em 6 dias, diga 6 dias, em 6 dias derrotou todas essas nações, com todas essas condições que eram menores, em menores condições. Mas sabe como foi isso? Porque Deus protegeu. Há relatos, não só dos soldados israelenses. Há relatos, irmãos, dos soldados das outras nações, dos muçulmanos. Há relatos dele. Uma certa vez cercaram um soldado, cercaram um exército grandiosíssimo, cercaram um soldado.
E de repente eles começaram a jogar as armas no chão e se renderam a um soldado só. Porque eles viram um exército de anjos ao redor do soldado. Eles disseram, contra esses a gente não pode lutar. Isso é relato deles, não é nem de Israel. Porque há uma proteção sobre aqueles que temem ao Senhor, sobre aqueles que têm a promessa de Deus. Israel vai ser protegido, meu irmão, até o final, porque eles vão participar, é o relógio de Deus, vai participar de toda a história. Amém, amados? Ninguém vai conseguir destruir Israel. Aí se armam de tudo quanto é jeito, é motim de nações. Não vai dar certo, meu irmão. Enquanto não vai dar certo, porque há a proteção de Deus sobre Israel. Como há a proteção de Deus sobre a igreja. Como há a proteção de Deus sobre a vida daqueles que temem ao Senhor. Você teme ao Senhor, então a proteção de Deus está sobre a tua vida. Amém? A proteção do Senhor está sobre a sua vida. Outro resultado que traz em temermos ao Senhor é a autoridade de nós darmos testemunhos poderosos. Como esse que a Irlândia deu aqui hoje. Testemunhos poderosos, irmãos. E as pessoas veem Cristo na nossa vida. Jesus ensinando disse, Mateus 5,16, assim brilhe também a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém, amados? Meu irmão, quer dizer que o seu testemunho ele é poderoso. Sabe, os seus vizinhos olham para vocês e veem Deus em vocês. Veem a mão de Deus sobre a sua vida. Veem a felicidade que há na casa de vocês. Que felicidade é essa? Que alegria é essa? Isso é Jesus na sua vida. Isso é Jesus na sua vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Amém? Uma outra coisa um resultado na nossa vida são frutos eternos. A obediência a Deus gera uma recompensa celestial. Celestial. A Bíblia diz que um dia todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E cada um vai receber segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. E vamos receber recompensas eternas. Amém, queridos? Você sabia que tem recompensa guardada, sendo preparada para você? Tem recompensas eternas preparadas para você. Amém, amados? Eu quero que vocês se coloquem em pé em nome de Jesus. A fé genuína, irmãos, ela não é passiva. Ela se posiciona. Diga, a fé se posiciona. A fé se posiciona. Nós somos da fé. Nós vivemos pela fé. Amém? Nós defendemos a fé. Sabe, temer a Deus é temer desobedecê-lo mais do que desagradar a homens. Amém? Eu tenho que temer mais desobedecer a Deus do que desagradar a homens. Se você estiver com Deus, meu irmão, você está bem. Se você estiver com Deus, se você cair na graça de Deus, ai do homem que não gostar, que se levantar contra você. Ai do homem. Ai do homem. Amém? Diga assim comigo, quem teme a Deus? Com autoridade, diga, quem teme a Deus? Não teme mais nada. Quem não teme a Deus? Teme qualquer coisa. Teme qualquer coisa. Vê uma barata, pula em cima da mesa. Vê um rato, morde o coração. Quem teme a Deus não teme mais nada. Amém, queridos? Então tema ao Senhor. Tema ao Senhor. Tema ao Senhor. Você vai ser bem sucedido no que você fizer. Tema ao Senhor. Não vai te faltar nada. Tema ao Senhor. As tuas necessidades serão supridas. Tema ao Senhor. Nenhum inimigo vai ter êxito contra você. Tema ao Senhor.
porque uma porta sempre vai se abrir diante de você. Tema o Senhor, meu irmão, e nem, olha, é como a posição do salmista Davi: 10.000 à tua direita, né? 10.000 ao teu lado, 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Por quê? Porque tememos ao Senhor. Aleluia. Feche os seus olhos, querido, em nome de Jesus. Ou melhor, quero lhe convidar aqui à frente. Venha aqui perto do altar.